Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Quero-te desejar uma boa semana e vamos falar sobre o ministério pastoral. Pedro vai conectar a questão do sofrimento que ele está a abordar desde o início da carta. O tema desta nossa caminhada em Pedro tem a ver com a esperança, fortalecendo-nos na esperança, e a esperança faz-se necessária no meio do sofrimento. E Pedro agora vai trazer os presbíteros, os pastores das igrejas locais, aqueles que são chamados a supervisionar e a cuidar de cada igreja local. E Pedro vai trazer esta questão do sofrimento, porque existe sofrimento no ministério pastoral, ok? Daí que também há muitos pastores que desistem e não aguentam a pressão, como também o pastor é chamado a lidar com o sofrimento das pessoas que estão à sua volta. Por isso Pedro vai trazer três formas de se pastorear que são as melhores para as pessoas que foram chamadas para este ministério, que foram eleitas pela Igreja para este ministério, poderem pastorear melhor, para poderem integrar melhor o sofrimento inerente ao ministério e poderem conduzir melhor também as pessoas a lidarem com o seu sofrimento. Então, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelado. Então, Pedro está a dirigir-se aos presbíteros, mas ele próprio a afirmar-se como um presbítero. Ele está a incluir-se no grupo dos presbíteros. E ele é uma testemunha dos sofrimentos de Jesus. Pedro viu o sofrimento de Jesus. Pedro viu Jesus a ser traído. Pedro viu Jesus a ser preso. Pedro viu Jesus a ser maltratado. Mas Pedro também sabe que ele é coparticipante de uma glória que está por vir. Okay? Então, há a realidade do sofrimento que sempre antecede a realidade da glória. Deste lado da existência, ainda antes da restauração de todas as coisas, existe esta verdade de que antes da glória vem o sofrimento. E isso também é verdade aqui no exercício do ministério pastoral, okay? No presbitério. E Pedro está a trazer este assunto intencionalmente. Senão ele não precisava de falar aqui disto, ok? Mas ele traz isto e no final ele vai mais uma vez mostrar a questão da glória que espera a cada um dos pastores. Então vamos lá, versículo 2, ainda o finalzinho do 1, versículo 2. Então ele diz: aos presbíteros, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Então Pedro pede aos presbíteros que pastoreiem as pessoas que foram confiadas a eles. Okay? Então, ele traz esta imagem, esta analogia do pastor de ovelhas, que deve cuidar das ovelhas, deve proporcionar alimento, deve proporcionar proteção face a predadores, face a lobos, deve proporcionar cura quando elas estão doentes, deve proporcionar correção quando elas pretendem se desviar. Então, o pastor deve fazer isso tudo com as suas ovelhas. O presbítero, a mesma coisa, deve velar pelo bem-estar das suas ovelhas, o seu bem-estar espiritual. Deve conduzi-las a Cristo, deve levá-las a amarem mais a Deus e a amarem mais ao próximo, deve protegê-las das heresias, dos falsos mestres, deve orar com elas. O ministério do pastor pode ser resumido em duas coisas principais: a palavra e os sacramentos. Agora, a palavra não é só do púlpito. A palavra é dos vários contextos, do púlpito, sim, mas também dos vários contextos onde o pastor administra a palavra às suas ovelhas. No 1 a 1, na amizade, no caminhar ao lado, no encorajamento, na exortação. Então, a administração da palavra e a administração dos sacramentos. O batismo e a ceia. E como é que ele deve fazer isto? Então, esta é a responsabilidade. O presbítero deve pastorear como? Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Okay? Não como um ato compulsivo, mas espontaneamente. O apóstolo Paulo disse que quem almeja o episcopado, uma excelente obra deseja. Okay? Então deve fazer parte, deve vir da pessoa, a pessoa deve perceber que Deus a está a chamar. Mas tem que ser a igreja a reconhecer essa chamada. Okay? Então não serve nada uma pessoa chegar a dizer eu quero ser pastor e se a igreja não reconhece o dom, não reconhece o cuidado, não reconhece que Deus está a levantar aquela pessoa. Deve existir da parte da pessoa esse desejo, ter uma percepção de que Deus está a chamar, ou a igreja pode ir conversar com essa pessoa e perguntar-lhe: olha, nós temos visto isto e isto e isto.
quer ser um dos nossos pastores, queres fazer parte da equipa pastoral da nossa igreja, e a pessoa deve responder, ok? Mas deve ser um ato voluntário da pessoa, em que a pessoa percebe a chamada de Deus, a pessoa percebe o reconhecimento da igreja local e a pessoa dá esse passo, ok? Não por obrigação, porque se for feito por obrigação, face a toda a responsabilidade que é o ministério pastoral, face às pressões, às lutas que existem no ministério pastoral, se for por obrigação, não vai durar. Não vai ser feito da forma certa. Não é uma pessoa que foi chamada por Deus. Em vez de fazer florescer aquelas pessoas, vai assassinar aquelas pessoas. Vai assassinar a igreja local. Então, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, como é da vontade de Deus. Este é o primeiro. Segundo, não por ganância, mas de boa vontade, com boa disposição. E não por ganância. E aqui podemos pensar, sim, em questão de dinheiro, da pessoa estar no ministério pastoral para poder ganhar dinheiro, encostar-se, não exercer as suas responsabilidades como deve exercer e esperar ali o seu salário no final do mês. Mas a questão da ganância vai além desta questão financeira. Vai também, por exemplo, pela via da reputação. Okay? Uma pessoa quer reputação, uma pessoa quer destaque, uma pessoa quer poder ficar na frente de todos e ter esse lugar acima de todos. Nós vemos como isso é perigoso, dá para ver ao longo da história como isso tem acontecido e dá para ver muitas vezes nos nossos contextos, de ver pessoas que querem a proeminência à força toda. E quando nós vemos pessoas que querem a proeminência, quando nós vemos pessoas que querem ter mais reputação, que querem ter dinheiro, que querem trilhar estes caminhos de alimentarem o seu ego, de quererem ser elogiados, de quererem arrancar elogios à força, de quererem a atenção das pessoas à força e usarem este lugar tão privilegiado, mas de grande responsabilidade para isso, é uma ofensa a Deus. É uma ofensa às pessoas que deve cuidar. Então, não por ganância, mas com boa disposição, de boa vontade. Se a pessoa fizer por ganância, só vai trazer destruição para a igreja. E pessoas como estas que querem proeminência, infelizmente, existem. E se calhar tu consegues pensar numa ou duas pessoas. Então não pode ser dessa forma, ok? E terceiro, porque aí não vai pensar nos outros, e isto aqui é importante, deixa-me acrescentar, não vai pensar nos outros uma pessoa gananciosa. Uma pessoa gananciosa pensa primeiro nela própria. E por isso, naquilo que falámos da questão do sofrimento, de ajudar os outros no sofrimento deles, essa pessoa não vai, porque isso vai lhe trazer um custo. Estar no ministério pastoral implica custo, implica sacrifício, implica sair do lugar de conforto, implica entrar no mundo complexo das pessoas que estão à sua volta, implica envolver-se emocionalmente, implica estudar a palavra de Deus para poder administrá-la. Então, o ministério da palavra tem que ser sacrificial, tem que ser generoso, tem que ser a pensar no outro. Quem for ganancioso não vai ser nada disso. Não vai ser nada disso em momento algum. Ok. Terceira forma de como deve ser exercido o ministério pastoral. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Ok? Não sendo dominadores, não sendo ditadores, não querendo fazer com que o grupo viva, e aqui isto interliga-se também ao ponto anterior, viva para si próprio, que o sirva, ok? Deve ser alguém que conduz as pessoas e não deve exercer esse lugar de liderança para chicotear as pessoas a irem nesta ou naquela direção. Mas deve ser exemplo. E aqui vemos a diferença entre o autoritarismo, a liderança ditatorial de alguém, e a liderança que conquista e que cativa. Okay? E a liderança que conquista e que cativa o respeito e a confiança dos outros é sendo um exemplo. E é isto que Pedro está aqui a dizer. É pelo exemplo que vocês vão vocês vão conseguir liderar. Okay? Não pode ser uma liderança imposta, mas uma liderança conquistada. Pelo exemplo é como deve ser. É assim que produz florescimento das pessoas que estão à volta e é assim que se evita também sofrer. Traz alegria. Traz alegria quando nós somos exemplo. E isto de ser exemplo não quer dizer que somos perfeitos. Não quer dizer que temos o casamento perfeito, não quer dizer que temos os filhos perfeitos, não quer dizer que temos os relacionamentos sociais perfeitos, que temos as qualidades perfeitas. Não quer dizer que não temos defeitos. O ponto não é esse. O ponto é que nós
somos padrão até na forma como lidamos com os nossos defeitos. E como é que fazemos isso? Tendo a humildade de reconhecer e tendo a humildade de pedir perdão quando é necessário. Okay? Mas são pessoas que no padrão geral, okay? Na fotografia geral, são pessoas irrepreensíveis, porque são dos requisitos. No padrão geral, na fotografia, no quadro grande, são pessoas irrepreensíveis, segundo aquela lista que Paulo dá em 1 Timóteo e em Tito. Okay? Agora, não quer dizer que não tenham falhas aqui e ali, porque têm, mas no cômputo geral, são pessoas que se pode olhar para elas e dizer: esta pessoa ama Deus, esta pessoa ama Jesus, esta pessoa cuida bem da sua família, sabe conduzir os seus filhos, pastoreia a esposa, pastoreia os filhos, é amigo dos amigos, é leal, é fiel, é boa testemunha, é generoso, é hospitaleiro, estuda a palavra, etc, etc, etc. Okay? Então, pelo exemplo, vai arrastar os outros que estão à sua volta. E isto alivia o sofrimento dos outros, isto vai aliviar o sofrimento de si próprio. Vai aliviar muito sofrimento no ministério. Traz alegria quando esta liderança acontece. E versículo 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Ou seja, quando Jesus voltar, e aqui chamado o Supremo Pastor não são os pastores. Okay? Supremo Pastor, a palavra final, a autoridade máxima, a cabeça, a liderança é de Jesus Cristo. Okay? E quando Ele vier, os pastores receberão a sua recompensa. Não sabemos que tipo é, aqui fala em coroa da glória, que não perde o brilho, mas é algum tipo de recompensa que será dada àqueles que exerceram o ministério pastoral desta forma. Àqueles que o fizeram de forma espontânea, com alegria, que se dedicaram, que perceberam a chamada de Deus, a chamada da igreja local e deram sua vida. 2, não por ganância, mas de boa vontade, fizeram com boa disposição, prontos, de forma sacrificial, de forma generosa, não para terem, mas para darem. E 3, não como dominadores, mas como alguém que deu o exemplo e que pelo exemplo, pela amizade, pela proximidade, conquistou os corações das pessoas e as conduziu atrás. E se ele vai para Cristo, as pessoas vão para Cristo também. Ok? Então, se és pastor, reflete sobre isto e procura viver desta forma, porque a luta vai ser viver isto aqui. Às vezes parece que é por obrigação, às vezes perde-se a alegria. Às vezes há tentações de conseguir o brilho aqui ou ali, da ganância surgir no nosso coração. Às vezes cansamos-nos, fartamos-nos e queremos, não, vai ser assim, vai ao racha. Então, vamos analisar o nosso coração, vamos ver as nossas motivações. Se tu não és pastor, se tu não és presbítero, ora pelos teus pastores, pelos teus presbíteros. E promove um ambiente, promove um contexto da igreja local que facilite isto aqui também, ok? Que não torne mais pesado aquilo que já é pesado. Ora pelos pastores da tua igreja local, critica menos, ora mais. Quando há para criticar, vai ter com eles conversa com toda a humildade. Reconhece o bom trabalho que eles têm feito, se for o caso. Porque aquilo que muitas vezes os pastores mais ouvem é críticas, mas isto é de forma geral. Qualquer pessoa que está numa liderança, seja política, seja no que for, é mais fácil ouvir críticas, é mais constante, é o que há mais, do que ouvir reconhecimento, ouvir gratidão, do que ver este reconhecimento, esta alegria por parte das pessoas. Ok? Então, ora, reconhece e promove o contexto de florescimento dos teus pastores e da tua igreja local. E aos pastores, lembrem-se, o sofrimento antecede a glória. Olha para a glória que lá vem. Okay? E pastoreia de todo o coração. Deus te abençoe e até amanhã.